Tudo bem, gente? Hoje eu vou falar da seção 14.4, que fala de planos tangentes e aproximações lineares. Uma sessão muito mais de leitura e entendimento do que uma sessão de botar a mão na massa. No entanto, a gente vai colocar a mão na massa aqui em alguns instantes, mas ela é para a formação de vocês, ela é secundária. Bom, mas de novo, né? É aquilo que eu estava falando na aula passada, né? Tem uma questão que é mais de aprendizado e tem uma questão que é mais de formação, né? Desculpa, de aprendizado e uma questão que é mais de avaliação, né? Esses ficam interessados muitas vezes mais na avaliação do que na questão da formação. E aí, nesse sentido, vocês ficam perguntando assim para mim, vai cair na prova? Vai cair na prova? Vai cair na prova, né? De novo, tudo que a gente faz aqui na aula vai cair na prova. Quando não cai, eu falo na aula. E depois também não fico escrevendo isso, não, tá bom? Assiste a aula aí e escuta o que cai e o que não cai. É, tá. Então, tá bom. Então, eu queria começar o seguinte, eu pensei em responder as questões que não ficaram respondidas, né, de pontos extras, mas o que acontece? Quarta-feira é feriado, dia do servidor público. Segunda-feira que vem é feriado, dia dos finados. E aí a gente vai ficar uma semana assim sem se ver. Ou, né, ou... Aí é, eu pensei assim, se eu responder essas questões, eu vou tirar 2 pontos extras e vai ter um gap aqui que, sei lá, vai que alguns meninos aí tá a fim de pensar durante o dia do servidor público, certo? Vai que vocês estão a fim de pensar. Então, eu não vou responder as questões, não, tá bom? Eu vou deixar as questões ainda em aberto, né? Pra vocês terem a chance de pegar um ponto extra. Tem 2 perdidos aí para trás. Um deles é da aula passada, né? Da aula de quarta. Tem um da aula de segunda-feira passada, e tem um da aula de quarta-feira passada, né? Dessa semana agora que acabou de passar. Então corre o risco aí de ficar pontos extras rolando durante 2 semanas. Para vocês que ficam falando para mim assim, porque já tem uma semana que tá rolando, beleza? Corre o risco dele ficar 2 semanas em aberto. Para vocês que gostam de falar comigo que não dá tempo, beleza? Não dá tempo. Não dá. Não dá! Igual o craque Neto lá. Dá sim, sabe? Dá tempo. É, tá, então, só uma dica, né, do ponto esse da quarta-feira passada, né? Eu falei assim, se vocês me falarem funções harmônicas, eu vou dar pontos extras, né? E aí, quando eu estava falando isso, eu pensei numa coisa muito fácil. Pensei numa coisa muito fácil. Inclusive, já pintou uma das respostas que eu estava na cabeça, que era muito fácil, que é a solução trivial, né? A solução trivial é o quê? A solução zero. F de x, y igual a zero. Então, essa solução aqui é uma função harmônica. Ela satisfaz a equação de Laplace trivialmente. Por quê? Porque a derivada de zero é zero em relação a x, em relação a y. Então, a segunda derivada também é zero em relação a x, em relação a y. Então, né, xx e y. Então, se você somar essas duas coisas, vai dar zero mais zero, que é zero. Bom, olha só, vocês arrumam um chororô danado. Esse ponto extra, que era a solução trivial, você tinha que pensar que a derivada de zero é zero, então zero mais zero é zero. Esse ponto extra foi o último a ser respondido dentro das soluções harmônicas que vocês encontraram. A impressão que eu tenho é assim, encontro soluções harmônicas. Aí vocês vão lá no Google, assim, solução harmônica, sem pensar nada, cara, sem pensar nada. Eu não faço pergunta para vocês de googlar, de pesquisar. As perguntas que eu faço com vocês, em geral, é pergunta de pensar. E pelo amor de Deus, velho, derivada de zero, ser zero, você somar zero com zero dá zero, e você demorar muito para pensar isso. E de novo, essa aí foi a última. Ela ficou 2 dias em aberto até alguém chegar nela.
E foi também empurrando, sabe? Tipo assim, pensa isso, pensa aquilo, tal. E foi levando até chegar lá. Não surgiu de cara, assim, não, sabe? Ela foi a primeira coisa que apareceu, não foi uma coisa meio que conversada, né? Você está pensando certo. Empurra o pensamento para esse lado. Você vai chegar na resposta que eu estava pensando, enfim. Então, eu dei 5. Eu falei que eu ia dar 3, mas eu acabei dando 5. Por quê? Porque vocês vieram com algumas soluções interessantes que não estavam na minha cabeça e que eu achei que era possível vocês terem pensado nelas sozinhos. E aí eu pontuei, achei bacana. Teve gente que pegou, no exemplo livre estava seno. E aí a pessoa trocou só seno por cosseno e explicou por quê, né? Por causa que fica fazendo aquelas... O seno, na hora que você vai derivando, ele fica fazendo aquelas repetições, né? De 4, né? Vocês lembram o que eu estou falando? Você derivar uma vez, derivar 2 vezes, derivar 3 vezes, na hora que você derivar a 4ª vez, volta lá na derivada uma vez, tal, e fica fazendo esse ciclo aqui 4 vezes. Eu achei muito bom esses raciocínios seus. Enfim, teve bastante raciocínio, e por isso que eu pontuei mais pontos extras. E ainda está faltando um, que é o seguinte, responde no outro vídeo lá, tá bom? Não responde nesse aqui não. Mas o ponto extra que tá lá para trás, da última aula, é o seguinte. Deixa eu tentar explicar ele aqui. Sem falar muita coisa, porque se eu falar uma palavra errada aqui, vocês já vão matar de cara o que é, porque não é difícil, beleza? Então vamos lá. Tenta encontrar uma função harmônica. O que é uma função harmônica? Né? Uma função que satisfaz a equação de Laplace. Ok? Em vez de eu falar assim, olha, tenta encontrar uma função que satisfaz a equação de Laplace, eu falo assim, tenta encontrar uma função harmônica que a partir das soluções que os seus colegas encontraram. Beleza? Então, você vai ter que encontrar infinitas soluções, beleza? Infinitas funções harmônicas a partir de uma que o seu colega encontrou. Tá bom? Sei lá. Seu colega encontrou assim, x² menos y². Você vai pegar essa função e vai brincar com ela e vai encontrar infinitas outras. Ok? Se brincar com ela aqui, que eu não quero falar o que é, porque senão eu falei a resposta. Então é isso. Você tem que encontrar infinitas outras. Não é uma só não, tá bom, gente? Tá bom? Esse ponto isso agora, né? Você, encontrei... ainda tem gente respondendo assim, essa aqui é harmônica, essa aqui é harmônica. Existem infinitas soluções harmônicas. Existem muitas funções harmônicas. Eu quero que vocês encontrem infinitas soluções a partir de uma, dada qualquer. Beleza? Eu dou uma para você me fala assim, se essa aqui é a solução, todas essas aqui são soluções também. Beleza? Então tem esse ponto extra sobrando aqui. Não é difícil. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês chegam nela. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês chegam nela. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês chegam nela, beleza? Mas se vocês pensarem um pouquinho, vocês chegam nela. Está aqui a seção 14.4 e ela vai ser dedicada a quem gosta de falar de terra plana. Vocês que são fãs aí do Super Xandão, o último deus da Terra, né, ou sei lá, das galáxias. Talvez seja dedicado para você, que adora esse assunto. Eu gosto de conversar sobre a Terra plana. Então, comecinho da sessão, faz a seguinte discussão. Olha para essa curva aqui, que eu espero que nessa altura do campeonato você já tenha uma certa familiaridade com ela. Olha para essa curva x² mais y² igual a 1. Eu espero que nessa altura do campeonato você já olhe para isso aqui. Isso aqui é um círculo de arraio 1. Né? Ok. Mas faz o seguinte, aproxima um pouco essa curva. Assim, aproxima. Continua sendo um círculo de arraio 1? Continua, né? Aproxima mais, então. Continua sendo um círculo de arraio 1? Continua, né? Nada mudou.
Continua sendo um círculo de raio 1? Continua. Nada mudou. Continua sendo um círculo de raio 1? Continua, nada mudou. Continua sendo um círculo de raio 1? Continua. Não mudou nada, 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 nada. Continua, né? Agora, se eu tivesse mostrado essa curva para você no começo e perguntado assim, ó, que curva é que é essa daqui? Se você não visse essa equação aqui do lado, provavelmente você ia me responder assim, ó, isso aqui é uma reta, a reta y igual a 1, né? Então, provavelmente você ia olhar para essa curva aqui e ia falar comigo que era uma reta y igual a 1. Por quê, né? Porque localmente, determinadas curvas, e não são todas, localmente, determinadas curvas parecem muito com uma reta. Beleza? Mas não são todas. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma curva que não vai parecer uma reta, não importa o tanto que você aproximar ali. Né? Vou mostrar uma aqui. Vamos pensar aqui numa que não é diferenciável, né? Que o problema está nisso. Modo de x. Ó, já vou mostrar duas de uma vez. Ó. Uma que é, uma que não é. Ou seja, vou mostrar mais uma e uma que não é. Então, x ao cubo, né? Y igual a x ao cubo. Então, em verdinho aqui está módulo de x. E em azulzinho está y igual a x ao cubo. Ok? Olha lá. Y igual a x ao cubo é essa curvinha aqui, bem... perninha para cima ou para baixo. Vamos aproximar, então. Do ponto 00 aqui agora. Vai perceber a mesma coisa, ó. Essa curva azul, né, que é a y igual a x ao cubo, ela parece que é uma reta, né, se você olhar bem pertinho, assim. Nota que ela faz uma coisa assim, né, mas se você olhar bem de pertinho, ela parece uma reta. Agora, essa diferença aqui, né, esse biquinho aqui, pode aproximar à vontade, que esse biquinho não some, ok? Não perde a característica dele aqui. Se você olhar, se você aproximar, por exemplo, desse ponto aqui e for ficando cada vez mais próximo dele, ele já era uma reta e aí some, né? Aqui fica, você distingue, você não distingue mais o que é módulo de x e o que é essa reta aqui, y igual a menos x. Agora, se você está olhando para esse ponto aqui, que é o ponto da não diferenciabilidade, né? Aí fica evidente aqui que não dá para aproximar por uma reta, né? Você tem esse biquinho aqui. Então tá, o começo da sessão, 14.4, chama a atenção do leitor para isso. Ele quer que vocês tenham essa ideia aqui do zoom que você dá em funções. E ali a gente estava falando de funções de uma variável só, né? De R em R. E aí, a ideia é que você pode aproximar a sua função pela reta tangente, né? O que é que isso significa? Aproximar a função pela reta tangente. Significa que você tem uma função qualquer aqui, y igual a f de x, tem como você aproximar a sua função, por exemplo, aqui, ó, nesse pontinho aqui, pontinho vermelho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, no ponto de tangência, tem como você aproximar a sua função pela reta tangente. E o que significa aproximar a função pela reta tangente, né? Sei lá, você tem seus eixos coordenados aqui, y e x, e aí você olha aqui para um determinado x, vai ter ali seu determinado y, né? O f de x.
E aí, se você olhar aqui pertinho, coincide, né? Coincide sim, né? Fica muito próximo os valores de f e os valores da reta. Se você olhar para um valor muito distante aqui, vai ter um f desse ponto e vai ter um valor lá na reta. Então, vai ter um y aqui e vai ter um outro y aqui, né? Vai ter um f de x, 0, sei lá, x0. Vai ter um f de x0 e vai ter uma aproximação pela reta do x0. Essas coisas não estão bem aproximadas, né? Só vão ficar bem aproximadas dentro de um intervalo aqui, né? Que no eixo x corresponde também a um intervalo. E aí a reta aproxima nesse sentido, né? O tanto que você suporta de erro, a reta aproxima ali numa vizinhança, né? Sei lá, eu suporto 0,1 de erro, né? Da diferença da função para a reta. Então você aceita aqui o intervalo. Se você suportar 1 milhão aqui de erro, esse intervalo aqui vai ficar no mínimo maior, né? Se eu estiver comparando aqui com 0,1. Então, a reta aproxima a função nesse sentido, né? Ela está aproximando como? Ela pega valores próximos aqui da função, ok? Então, dentro de um intervalo aqui, você pode variar um pouquinho para lá e para cá, e tanto faz se você considerar a reta ou a função, beleza? Sei lá, a reta aqui você pode chamar de r de x, né? Uma função linear que depende de x. E aí acaba que essas duas coisas aqui, elas ficam muito próximas para determinados valores de x, que são os valores de x dentro de um determinado intervalo. Esse intervalo depende do erro que você suporta. Então, essa aqui que é a ideia que vocês tinham que ter ali em cálculo 1, né? Que uma reta aproxima ali, como é que ele fala aqui? Medida no zoom, função diferenciável, esse grafo vai se tornando indistinguível, né? Vai se tornando indistinguível de sua reta tangente. Podemos aproximar a função por uma função linear, beleza? A função linear ali é a nossa reta. Eu chamei de r de x. Então, ok, essas ideias aqui vocês já tinham lá de cálculo 1. Qual que é a ideia nova, né? Nova muito entre aspas aqui. Você pode fazer a mesma coisa com uma função de duas variáveis, por exemplo. E qual que é a ideia aqui, né? Você tem um plano, uma superfície. Vou pegar uma superfície aqui. Conhecida, né? Vamos pegar uma difícil, não. Vou pegar uma esfera. E aí a ideia é a mesma lá da reta. O problema é que aqui no GeoGebra é muito difícil enxergar essas coisas, sabe? Porque ele separa em quadradinhos aqui para mostrar uma parte. É difícil enxergar. Mas a ideia aqui é o seguinte, ó. Se você for aproximando cada vez mais de um determinado ponto aqui, vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando, determinado ponto aqui. O ponto aqui que eu estou aproximando é o 0,01. Você vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando, chega um instante que você não consegue mais distinguir o que é a esfera e o que é o plano tangente naquele ponto. Beleza? Se você der um zoom muito grande, o problema é que aqui no GeoGebra é difícil de enxergar isso. Né? Se você der um zoom muito grande, tipo assim, se eu começasse daqui, igual lá no caso da reta, se eu começasse daqui e perguntasse assim, ó, que objeto que é esse daqui? Talvez você me responderia assim, isso aí parece um plano, ok? Mesmo isso aqui sendo uma esfera de raio 1, né? De novo. Então, se você der um zoom muito grande, é difícil de distinguir essa coisa. Por que é difícil de distinguir isso, né? Porque a gente pode aproximar uma superfície pelo seu plano tangente, entendeu? Da mesma maneira que a gente podia aproximar uma reta, aproximar uma função, né, que nem estava aqui. Da mesma maneira que a gente podia aproximar uma função pela sua reta tangente, a gente pode aproximar uma função de duas variáveis, né, que aqui a gente tinha uma função de uma variável só, a gente pode aproximar uma função de duas variáveis pelo seu plano tangente. E é isso que a gente vai aprender a fazer nessa sessão, beleza? Planos tangentes e aproximações lineares, ok?
a ideia toda da aula já está dada. O restante aqui agora é botar a mão na massa, é fazer conta, tá bom? Então vamos lá, se você tem tudo de Gal, bonitinho, né? Entendeu Gal, legal, entendeu as últimas aulas, legalzinho, então vamos lá, ó. Como que você, quais contas que você precisa entender a fazer aqui, né? Começa pelo seguinte, ó. Ó, vamos falar o objetivo e aí eu vou explicar. A gente quer encontrar um plano tangente a uma determinada superfície. Tá bom? Esse vai ser o nosso objetivo. A gente tem aqui, sei lá, né? Deixa eu dar atualizar aqui que é mais negócio. Temos uma superfície. O que eu fiz de errado aqui, gente? Estou fazendo tudo errado, né? Pega essa aqui. Então, ó, z é igual a x ao quadrado mais y ao cubo. Então, temos uma superfície. Bonitinha essa daqui, né? E aí, você tem um ponto aqui na sua superfície, um ponto qualquer. E aí você quer saber a equação do plano tangente em um determinado ponto aqui. Sei lá, um plano tangente aqui. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Ó. Então, como é que a gente começa pensando? A gente começa pensando assim, ó. A equação de um plano é essa daqui. Se você conhece essa equação é a mesma que eu mostrei na última aula, né? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Só que você tem que lembrar que o d é igual a menos ax0, menos by0, menos cz0. Vocês lembram? Então, essa equação aqui é a mesma equação que estava escrita lá no livro de Gauss. Só que em vez de escrever b, ele escreveu a menos ax0, menos by0 e menos cz0. Ela pode ser interpretada assim, né? Bom, esse plano aqui tem o vetor normal ABC. E se você colocar o seu ponto, né, o seu ponto x0 e y0, ele vai satisfazer a equação, né? Por quê? Porque se você colocar x0 aqui vai dar 0, se você colocar y0 aqui vai dar 0, se você colocar o z0 aqui vai dar 0. E aí fica 0 mais 0 mais 0 que é igual a 0. Então o ponto x0, y0, z0 satisfaz essa equação. Então tá bom. Então isso aqui é uma equação geral de um plano. E aí o que você pode fazer? Você pode passar esse termo aqui, cz menos z0, para o outro lado, e depois dividir tudo por menos c, para você chegar nessa equação aqui. Ok? O seu a minúsculo aqui é menos a sobre c, que está escrito isso aqui, né? E o seu b minúsculo aqui é o seu menos b sobre c. Ok? Passa esse camarada aqui para o outro lado e divide todo mundo por menos c. Aí você tem que considerar menos c diferente de zero, né? Se dividir por menos c. Ok. Ok, então, isso daqui também é uma equação de plano. Tá? Então, tá bom. Se a equação 1 representa o plano tangente, então veja bem, ó. Se essa equação aqui é a equação do plano que você está procurando, o que tem que acontecer? Na hora que você fizer a interseção
desse plano aqui com esse outro aqui, olha, y igual a y0, você vai zerar essa parte aqui, né? E vai ficar só isto aqui, né? Z menos E0 igual a que multiplica x menos x0. E aí nota que dentro do seu plano você cortou por outro plano e aí você encontrou uma reta, que é a interseção entre esses dois planos, que é essa reta aqui, ó. E aí, essa reta aqui, essa equação aqui já está do jeitinho que vocês conhecem de equação de reta, né? X menos x0 é igual a m que multiplica y menos y0. Vocês lembram dessa equação, né? Da equação de ponta reta? Só que aqui, em vez de ser x e y, é z e x, certo? Então, uma equação de reta ali no plano xz. E aí, esse camaradinho aqui é a inclinação, né? Então, ali, essa inclinação é representada por uma derivada, concorda? Que é essa derivada aqui, ó, fx. Da mesma maneira, se você fizer x é igual a x0, você vai pegar o seu plano, vai interceptar por outro plano e vai ter uma outra reta. Z menos E0 igual a B que multiplica y menos y0. E aí esse B aqui é justamente a inclinação da reta tangente também, né? A inclinação de uma reta tangente. E aí ela é dada por essa derivada aqui. Deixa eu tentar fazer um desenho para justificar essas coisas para vocês. Espera aí. Então vamos lá, né? Deixa eu tentar explicar o que eu acabei de falar, né? Você tem uma superfície e um ponto aqui, ó, em cima da sua superfície. E aí você está procurando uma equação de um plano, que é o plano que é perpendicular ali, beleza? Que é o perpendicular, não, né? Que é o plano tangente. Desculpa, falei errado. Você está procurando a equação do plano tangente ali na sua superfície. Você está procurando a equação desse plano, beleza? Aqui eu já encontrei, mas você está procurando isso. E o que você pode pensar, né? Bom, se você olhar para esse plano aqui, olha, x é igual a 0, ok? Esse plano aqui tem uma interseção com o seu outro plano, que é essa reta azul aqui, né? A interseção do plano, desses dois planos é uma reta. Essa reta aqui é a reta tangente do que essa curva preta. E essa curva preta é a interseção entre x igual a 0 e a sua superfície. Então, você tem essa curva aqui, essa curva tem uma derivada que no caso é o quê? É a derivada em relação a x. Substituído aqui nesse ponto aqui, né? Substituído nesse ponto A11, você vai encontrar essa inclinação, beleza? Porque a derivada em relação a x é uma função, né? Então, para você encontrar uma inclinação, você tem que substituir no ponto. Então, essa inclinação aqui é a derivada. E é isso que está falando aqui, né? Ó, esse A aqui é esse f de x, x0, y0, né? A derivada substituída no ponto lá. Então, você já encontrou parte da informação do plano que você está procurando. Você também pode, né? Você continua procurando esse plano aqui. Você pode olhar para esse outro plano aqui, né? O plano y igual a 2, beleza? Aquele y igual a y0 lá, né? Y igual a 2 não, y igual a 1, né? Porque o ponto é x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1, né? Então, você olha para esse plano, olha para a interseção que tem entre esse plano e a sua superfície, que é aquela parábola ali, né? E aí, a reta tangente nesse ponto é essa reta aqui, né? Inclinação 0.
Então você já encontrou duas coisas aqui que você precisava para você encontrar o seu plano, né? Você encontrou essas duas inclinações aqui representadas por essas retas azuis. Se você tem essas duas inclinações aqui, você consegue encontrar a equação do seu plano. Que eu fiz um pente aqui, né? Eu peguei assim, eu vou pegar o ponto 0, 0, 1, 1. A minha função é essa daqui. E aí o que eu faço? Eu faço z menos z0 é igual a fx no 0, 0. O que é fx aqui, né? Pensando aqui que isso aqui é f. Fx é 2x. Só que 2x substituído no ponto x0, y0, você substitui aqui, né? x0, y0. Então é 2 vezes 0, né? O x0 está aqui, você substitui aqui. Então é 2 vezes 0. Não tem nada relacionado com y, né? Então esse 1 aqui eu nem uso. 2 vezes 0. Então a parte aqui é 0 mais o que é derivada em y? 3y ao quadrado. E você substitui isso aqui em 0 e 1. Então x igual a 0, não tem nada a ver com x aqui, y igual a 1. Então ficou 3, né? É 3 que multiplica y menos y0, que é esse cara aqui. Então aqui você encontrou a equação do seu plano. E por que você precisou das derivadas, né? Porque você está olhando aquilo que eu tentei explicar ali no desenho. Né? Você está olhando para essas inclinações de retas tangentes aqui. Ó. Como a inclinação dessa reta tangente aqui é 0, na conta foi esse resultado aqui. Né? A inclinação da reta tangente ser igual a 0. E a outra inclinação da reta tangente era 3, que era a inclinação aqui, né? Essa inclinação aqui é 3. Então você pegou essas duas informações e montou a equação do seu plano. Dessa maneira aqui, ó. Z menos Z0 é igual a derivada ali calculada naqueles pontos, x menos x0, a derivada em relação a y calculada nesses pontos, y menos y0. Então, ó, determine o plano tangente paraboloide elíptico no ponto 1, 1, 3. É a mesma coisa. Você vai derivar isso aqui em relação a x, tá vendo? Deriva em relação a x. E aí, polinômio, né? Para derivar um polinômio aqui em relação a x, facinho, né? Você considera o y como constante, deriva, chega nesse cara. Substitui no seu ponto, beleza? No seu ponto x0, y0. Então, você vai pegar só essa parte aqui. Então, substituindo x0 e y0, você vai ter 4 vezes 1. É esse 1 aqui, né? O x0. 4 vezes 1. Aí deu 4. Se você derivar em relação a y, isso aqui você considera como constante, dá 0, só sobra 2y, que está aqui. Né? E aí agora você substituir no ponto dado, você tem 2 vezes y, então você vai pegar esse 1 aqui, multiplicar aqui e vai dar 2. Aí você encontrou essas... O que antes tinha dado 0 e 3, aqui deu 4 e 2, certo? Então você vai fazer z menos z0. Aí essa inclinação aqui em x, né? X menos x0. Essa inclinação aqui em y menos y0. E aí essa equação aqui é a equação do plano tangente a essa superfície, nesse ponto. É só isso. Tem nada mais aqui. Façam exercícios parecidos com esse aqui. O que pode cair na prova? O plano tangente tal, não, o plano tal é tangente à superfície tal no ponto tal. E aí você só tem que conferir se é ou se não é, entendeu? Verdadeiro ou falso. Aí você tem que saber fazer essas contas aqui. O plano tal é tangente à superfície tal no ponto tal. Aqui continua o mesmo papo, né, de aproximação linear e tal. Tem uma coisa aqui que é bem
importante para quem for continuar estudando matemática, ok? Sei lá, às vezes vocês têm vontade de formar engenharia e fazer mestrado em matemática, isso é possível. E aí, isso daqui é um pouquinho mais avançado, né? É vocês entenderem a noção de diferenciabilidade. E aqui tem a definição exata. A primeira definição de diferenciabilidade que a gente encontra é essa daqui. E aí deixa eu só ler ela com vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Mas é o seguinte, ó. Uma função é diferenciável se você puder escrever ela dessa maneira aqui. O que é que está escrito aqui? Esses delta z aqui, delta x, vocês podem voltar aqui nessa equação e olhar que isso aqui é delta z, isso aqui é delta x, isso aqui é delta y. E aí, falar assim, uma função é diferenciável se ela puder ser escrita assim. Mas nota que aqui tem uma parte do plano tangente, então tem uma aproximação linear e mais um restinho. Esses ε1 e ε2 aqui são restos, literalmente. Aqui não fala não, mas a gente define isso depois e a gente chama isso aqui de resto. Então, esses restos aqui estão falando da diferença que tem entre o plano e a superfície, né? Porque em geral você vai ter uma diferença. E aí, se esse resto aqui for para zero, quando você estiver aproximando ali do seu ponto, onde você está definindo o seu plano tangente, se esses restos aqui forem para zero, você fala que a função é diferenciável. Se esses restos não forem para zero, então não é uma função diferenciável, certo? Então é isso. Entender diferenciabilidade no futuro, sei lá se vocês vão estudar matemática para o futuro, é você saber que ser diferenciável é aproximar por uma coisa linear, e aí, quando você escuta linear, você tem que lembrar de álgebra linear, né? Você tem que pensar em matrizes. E álgebra linear e matriz está muito relacionado. Então, você tem que pensar em matrizes e entender essa linearidade como matrizes, né? Aqui a gente está vendo como planos, mas tem transformações lineares aqui por trás. Então, você vai aproximar linearmente com um errinho. E esse errinho tem que ser pequeno. Basicamente é isso. É isso que é ser diferenciável. Então, essa aqui é a definição formal. Mas é mais para quem tiver afim de estudar mais matemática no futuro, beleza? E aí, essa definição aqui é a primeiríssima que aparece. Usar ela nem sempre é fácil, não. Mas tem umas que já resumem bem. Por exemplo, esse teorema decorre dessa definição, ok? Você define isso daqui e demonstra esse teorema. E o que esse teorema aqui diz? Ó, se as derivadas parciais fx e fy existirem perto do ponto ali, onde você está definindo o seu ponto tangente, né? Existirem perto do ponto AB e forem contínuas em AB, então f é diferenciável. Então você não precisa mostrar que esses erros aqui tendem para zero quando você está aproximando do seu ponto, não. É só você conseguir esse resultado aqui, né? A derivada parcial fx e fy tem que existir perto do ponto. Então, perto do ponto é dentro de uma vizinhança. Elas forem contínuas naquele ponto, exatamente em cima daquele ponto. E a continuidade a gente viu 2 aulas para trás aqui, né? O que significa. Então, ó, exemplo aqui. Ó. Mostre que essa função aqui é diferenciável, encontre a sua linearização. Encontrar a sua linearização é encontrar aquele plano tangente, ok? Que vai linearizar a sua superfície. Então, para mostrar que é diferenciável, você só precisa derivar e mostrar que a derivada existe, ok? Então, você deriva e mostrou ali, ó. Existe, tá vendo? A derivada aqui, ó. Puf. Então, tá aqui, ó. Tá. Então, mostrou que existe e mostrou que é contínuo também, né? Ó, tanto f de x e f de y são contínuos, né? Essas funções aqui, ó.
exponencial é contínua, né? Polinômio vezes exponencial é contínuo, polinômio vezes exponencial é contínuo, ok? Então, f é diferenciável por esse teorema. Nota que aqui eu não usou a definição. Usar essa definição aqui é difícil pra caramba. Usar esse teorema aqui é bem mais prático. E aí você está procurando o... Então só falta mostrar... já mostrou que é diferenciável, cadê o exercício? Encontre sua linearização. Para você encontrar a sua linearização, você só precisa fazer aquilo, né? Z menos Z0 igual a fx calculada no ponto, mais fy calculada no ponto. Y menos y0, certo? Está aqui, né? E aí, ó, derivada fx calculada em 0, né? Nota que eu estou querendo calcular em 1, 0. Então, calculada em 1, 0 é 1. Ok? Precisa colocar x igual a 1 aqui, precisa igual a 0. Aqui vai zerar, vai sobrar só esse termo, vai ficar e elevado a 0, que é 1. No lado de cá, vai ficar 1 vezes e elevado a 0, que é 1 também. Então, tanto seu fx quanto seu fy é 1. Então, naquela fórmula lá, fx... Aqui ele colocou f de 1, 0, é o menos E0, né? Por causa que ele está escrevendo de outra maneira. Ele está escrevendo Z menos E0, ele passou esse menos E0 para cá, ficou mais E0. E o Z0 é o f de 1, 0, certo? Porque se o x é igual a 1 e o y é igual a 0, você encontra o z, certo? Seu Z0 aqui, ó. Então, é o Z0. Aí depois, ó, 1, que está aqui, x menos 1. Por que x menos 1, né? Porque x menos x0. Depois, 1, y menos y0. E aí encontrou a equação essa equação aqui que vai linearizar a sua função, né? Essa equação aqui é a equação de um plano. Na hora que você simplifica isso aqui, o plano é z igual a x mais y, certo? E aí você quer linearizar usa a sua linearização para aproximar esse ponto aqui, ó. Nota que o livro usou uma notação horrorosa aqui, né? Ele está querendo falar do ponto 1,1 menos 0,1. Só que aqui está escrito 1,1, menos 0,1, certo? Então está bem estranho aqui. O ideal nesses casos é que quando vocês estiverem escrevendo, vocês colocarem essa divisão aqui com ponto e vírgula, ok? Se você vai usar vírgula para separar decimal, usa ponto e vírgula para separar a coordenada. Então tem a primeira coordenada aqui e a segunda coordenada aqui. O que eu acho que aconteceu aqui? Ó? Como esse livro aqui é um livro em inglês, o pessoal que escreve em inglês usa ponto em vez de vírgula, para falar 1,1 em vez de falar 1,1. E aí, provavelmente na tradução, a pessoa só substituiu o ponto por vírgula e esqueceu de substituir essa vírgula aqui por ponto e vírgula. E fica uma tradução ambígua, né, nessa escrita aqui. Mas aqui ele está falando aproximar o ponto 1,1 e menos 0,1. Então, não, tem um ponto bem pertinho desse aqui, né, desse 1, 0. Então, se tá assim, razoavelmente perto, essa linearização vai ser satisfatória, ok? Se estiver muito longe, fica cada vez pior, né? Eu dei uma questão assim na minha primeira prova, né? Eu peguei a série de Taylor, falei, tal ponto aproximado pela sua série de Taylor. E aí eu fui pegar um ponto distante, né? Fica ruim, mas é uma aproximação. E aí, esse ponto aqui está pertinho. Né? Então, o que tem aqui de especial, né? Você tinha o plano z igual a x mais y, e z igual a x mais y tangencia essa superfície aqui no ponto 1, 0, 1, né? No ponto 1, 0, 1. Então, esse plano é usado para aproximar os caras próximos ali. Então, em vez de eu usar a função e substituir aqui x é igual a 1,1 e o y é igual a menos 0,1, eu vou usar o plano para aproximar essa função. Então, ó,
Isso daqui é aproximadamente isso daqui, perto ali do ponto 10. Então, em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar aqui. Então, 1,1 menos 0,1 é 1. Nota que se eu não fizesse essa aproximação, quanto que eu ia encontrar? Se eu colocar na calculadora aqui, ó, 1,1 vezes E elevado a 1,1 vezes 0,1, que dá isso aqui, dá aproximadamente 0,98542. Papapá, né? Isso aqui é um número irracional, mas aqui eu só trunquei aqui na quinta casa decimal. E deu bem próximo, né? Deu bem próximo de 1. Isso aqui é usado muito em engenharia, sabe? Às vezes você tem algum problema que ele é descrito por uma superfície, sei lá, você pode estar falando, por exemplo, de potencial elétrico dentro de um lugar. Então você tem uma superfície aqui potencial ali dentro da sua coisa. E aí você pode, em vez de você pegar aquela superfície que vai demandar muito mais informação computacional, em vez de você pegar a superfície, você pode pegar um plano, que é um objeto linear. E aí, aproximar, né? Em vez de você falar 0,9854, você fala assim, é 1. Beleza? Então, aproximação ali, razoável. Como eu disse, né? Essa seção aqui, essa parte aqui de diferenciais, eu vou pular, tá bom? Então, é coisa que na hora que você estiver estudando aqui, você não precisa ler. Por quê? Aqui fala de diferencial, eu evito de falar isso com vocês, porque eu acho que preciso de uma maturidade maior. Mas ele só fala de diferencial para introduzir o próximo capítulo, que a gente vai falar daqui a uma semana, né? Na quarta-feira que vem, por causa desses feriados, né? Que é para introduzir aqui a regra da cadeia, tá bom? Ele só fala de diferencial para basicamente falar, justificar aqui essa demonstração, tá vendo? Uma variação em T propõe variações em X e Y, essas por sua vez possuem variações em Z. Então, aqui ele está falando de diferenciais. Ok? Mas eu vou justificar isso aqui de outra maneira, não vou usar essa parte aqui de diferenciais, então eu vou evitar falar isso aqui com vocês. Mas fiquem à vontade aqui para dar uma lida, para perguntar qualquer coisa. Ok? Mas isso aqui eu não vou cobrar, não. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, você não precisa preocupar com ele para a prova. Preocupa com esse, preocupa com o anterior aqui, né? Com este aqui. Então, tá bom. Ó, exercícios dessa sessão, procura esses que eu acabei de falar, esses dois aqui. Deixa eu encontrar uns aqui para vocês. Ó. Determine uma equação do plano tangente de superfície no ponto especificado. Pronto, ó, de 1 a 6. De 1 a 6 tem os exercícios que eu vou cobrar parecido na prova. E não falei ponto extra, né? Mas já tem 2 aí sobrando. Será que eu falo algum ponto? Provavelmente eu não tive ideia nenhuma de ponto extra para essa aula aqui. Mas vou pensar num aqui. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Então tem os 2 pontos extras, né? Que já estão rolando desde semana passada. E mais um agora. Esse eu vou pegar um pouquinho pesado, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm muito tempo ainda para responder. Mais um não, vamos lá. Mais 3. Mais 3. Vou dar um ponto extra para a pessoa que falar uma função nos perfis, né? Nos perfis, que não tem como definir um plano tangente. Então vocês vão ter que responder assim, ó, a função tal, no ponto tal, não tem como definir não tem como definir um plano tangente à função tal, à superfície tal, no ponto tal. Por quê? Blá, 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 blá. Ok? Então, esse aqui vai ter que ser bem justificadinho, tá bom? E vai ter que ser muito bem justificado. Eu vou ter que fazer zero esforço para entender o que vocês estão falando. Ok? Então tá bom. É isso. Esse é o ponto extra. Me falar
funções que não têm um plano tangente definido em algum ponto. Até mais.